Este programa é livre para todos os públicos. Olá, minha gente, um grande abraço para você de todo o Brasil e, por que não dizer, de todo o mundo, através do sistema Canção Nova de comunicação. Aliás, foi o sonho do nosso pai fundador, né? Que chegasse a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo. E hoje, com a internet e tudo mais, chega, por isso que nós somos proibidos, né? De falar bom dia, boa tarde, boa noite. Fala bom dia, a pessoa está vendo lá é boa noite, fala boa tarde, é bom dia. Então, onde você estiver, um grande abraço. Nós abraçamos você. Aliás, hoje se fala da internet, né? Mas 40 anos atrás, o Pajão já falava do sistema Canção Nova de comunicação, tendo uma radinho só, hein? Que mal pegava na esquina. Ele já visualizava o sonho de hoje possível graças a você que ajuda a Canção Nova no ar. É isso mesmo. Que bom estar chegando aí na sua casa, que bom estar chegando com o programa bonita. Minha Família é Assim. Muito obrigada, meu amor. Olhos verdes estão assim, ressaltando. Muito obrigada. 30 anos esses olhos verdes, né? 32. 30, vai fazer 30 anos de casado, 32 que nos conhecemos. Nossa, Essa coisa boa, né? Ela fica sem graça. Gente, hoje o programa Minha Família é Assim tem um tema muito bacana. Um chamado, uma missão. Quem vai estar conosco é o padre Edilberto Alves da Costa. Ele é aqui ele é de São Paulo e vai nos falar um pouquinho sobre esse programa, né? Vai falar conosco sobre um chamado, uma missão. Que bom, padre, que o senhor está aqui conosco hoje, padre. É motivo de alegria. Em primeiro lugar, agradeço o convite ao diácono Nelsinho, a Márcia. É uma alegria poder estar aqui com vocês. E estamos aqui, eis-me aqui. Venho da Arquidiocese de São Paulo e estou aqui como instrumento para falar do meu coração, da minha vida, da minha vocação. Que benção. Nosso pai fundador fala que não existe coincidência, sim providência. Verdade. A Anne Tramontim, o Omar Chuma, seu marido, falou tão bem do senhor, falou do bem que faz lá na sua paróquia, o trabalho social que elas fazem lá, com nossos irmãos, levando aquela comida, levando o banho, né? Vamos falar sobre isso depois. Leva uma carrinha para você tomar banho. Olha, até eu fico para tomar banho nessa carretinha aí. Carretinha do banho, corta cabelo e a parte jurídica. Realmente, a gente quer saber muito sobre isso. Mas aí, tivemos a graça, o senhor atendeu o nosso pedido através da Anne Tramontim. Um beijo para ela, nossa afilhada, né? Afilhada querida. Aliás, eu vou entrar com ela, né, Anne? Que chique. É isso mesmo. Ó, tem uma frase muito interessante aqui, João 15:16. Mais do que interessante é a palavra de Deus. Toda vocação sempre é iniciativa de Deus. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. João 15:16. Padre Gilberto, o senhor nasceu aonde? Fala um pouquinho sobre da onde o senhor veio. Então, sou padre da Arquidiocese de São Paulo, ordenado diácono e padre na Catedral da Sé, pela imposição das mãos do eminentíssimo cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, mas sou natural da cidade de Floriano, no Piauí. Eu nasci na cidade de Floriano, no Piauí, mas fui criado em Manuel Emídio, num povoado chamado Caldeirão. É lá onde o vento faz a curva, mas... Estou em São Paulo há 22 anos em São Paulo. Eu vou fazer 13 anos de padre. Olha, que maravilha, né, padre? E nós queremos louvar a Deus porque é um chamado, né? Qual que é o seu lema sacerdotal, padre? Isso, é do profeta Isaías, né? Tu és meu, eu te chamei pelo nome, te escrevi na palma da minha mão, não tenhas medo, né? Então, do profeta Isaías, é um oráculo de confiança, né? Um apelo de confiança do profeta, e isso mostra muita força, determinação, né? Quando a gente vai para ser ordenado padre, fica sempre aquela pergunta, né? Então, como que eu quero me apresentar, quero ser visto, como que eu identifico o meu chamado e o meu sacerdócio? Então, cada um vai escolhendo. Eu achei que esta frase do profeta Isaías expressaria muito bem a minha vocação, pela perseverança e pela determinação. Certo. E os seus pais são vivos? Isso. Eu sou filho do seu Raimundo da Costa Fonseca e a dona Dália
aos Feitosa da Fonseca. São vivos meus pais. Oh, coisa boa. Firme. Meu pai vai fazer 83 anos no dia 26 de maio, próximo, né, no próximo mês. E tá lá firme meu pai. Meu pai tem um pouco de limitações, próprio de um sertanejo, né? Mas tá firme. Minha mãe tá lá, professora aposentada, e tá firme. Tão bem, meus pais. No Piauí, na cidade de Manoel Emídio, no Piauí. E irmãos? O senhor Irmãos, eu tenho... Nós éramos 7 irmãos, por parte de pai e mãe. O meu irmão mais novo, o Fredson, agora, este mês, fez 6 anos que faleceu. Meu irmão mais novo. E os outros estão vivos, firmes. Aqui entre nós, a Selma, minha irmã, mais velha do que eu, 1 ano. E tem um irmão... por parte de pai, o Miro, que mora em São Paulo, um grande profissional, e é por parte de pai, é meu irmão mais velho. Depois tem o Davi, o Gilberto, a Raimunda, o João Neto, aqui a comadre Selma, minha irmã, eu aqui, firme. Bonito, né, padre? E bonito só falasse da família, porque nenhum padre nasce de chocadeira, nenhuma vocação nasce de chocadeira, né? A gente tem uma história, né? E como é que surgiu esse chamado no seu coração, lá no interior do Piauí, esse desejo de ser sacerdote? O senhor já é 13 anos? 13 anos. 13 anos já, esse chamado que o levou a buscar um seminário, buscar uma formação e hoje ser um sacerdote do povo de Deus. Isso. Não é uma regra predominante do sacerdote nascer sempre de uma família muito católica, muito religiosa, não é uma regra que predomina. Interessante. Que às vezes tem padres que vêm até de famílias de outra denominação religiosa, mas eu venho de um berço extremamente católico. Meu pai, minha mãe vêm de um berço católico conservador e eu fui educado nesta família, tendo assim um grande respeito, uma admiração e uma adoração por Deus no seio da igreja, e isso com certeza foi a semente, as primícias por onde Deus me chamou para a vida sacerdotal, E sempre no entorno da igreja tinha um padre chamado José de Anchieta, que não era o jesuíta do período da colonização aqui em São Paulo, mas ele batizou a minha mãe, batizou meu pai quando criança e casou os dois e batizou os 7 filhos, né? Olha que beleza. Eu e meus 6 irmãos. Uma história. Uma história muito forte. E este padre era um lindo testemunho entre nós. Foi prefeito, 3 mandatos lá. Na época podia. Agora ele terminava o governo dele e voltava à vida sacerdotal normal. Olha só. É assim. E então esse berço cristão católico, com certeza, foi assim muito determinante para a minha vocação. Eu atribuo a isso. O chamado de Deus é a minha resposta aí, aos poucos. Cada dia eu respondo. É isso mesmo, cada dia a gente tem que responder. E padre, aí o senhor veio estudar aqui em São Paulo, seminário, estudou lá, como é que foi? Isso, Márcia, eu entrei numa congregação. Eu primeiro entrei no seminário, o bispo era Dom Fernando Panico, missionário do Sagrado Coração de Jesus. Em Floriano eu entrei no seminário, depois fui para São Luís do Maranhão, onde eu iniciei os meus estudos de filosofia. E de lá fui transferido para a cidade de Pirassununga, aqui interior de São Paulo. Depois, capital, onde eu pude iniciar os meus estudos de teologia. E então eu saí da congregação dos missionários do Sagrado Coração de Jesus e trabalhava com um padre gaúcho, hoje em memória, padre Emi Rigon, que faleceu véspera de completar 50 anos. Eu fui levar o corpo dele à cidade de Tuparendi, Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina. E esse padre tinha um trabalho muito lindo com as comunidades de base. E ele chegou e ele me fez o convite: você não quer fazer uma experiência na Arquidiocese de São Paulo? E assim me apresentou, eu fui acolhido pelo cônego Adriano no seminário propedêutico e assim iniciei os meus estudos na Arquidiocese e fui ordenado por Dom Odilo Pedro Scherer. Um abraço do querido Dom Odilo, né, nosso querido cardeal, muito querido da nossa família. Né? Temos a alegria de receber o Dom Odilo em casa para uma jantinha. Olha, jantinha é um cardeal, né? É isso, gente muito boa. Padre, nós temos um padre nosso, o padre Donizete, morou 8 anos em Roma, fez direito, mestrado, doutorado, direito canônico, mas ele dizia para nós, me dizia que
nas horas mais duras daquela solidão do sacerdote, ou do caminho dele sacerdotal, além da palavra de Deus, que sustentava ele as cartinhas da mãe, que ele relia. E a lembrança da sua mãe, do seu pai, da sua história. Em que ponto, nesse momento também, o senhor confirma isso, aqueles momentos mais duros assim, como é que é essa lembrança de pai e mãe, da sua história, de onde o senhor saiu? Como é que o senhor se alimenta dessa lembrança? Isso, é uma pergunta forte, viu, Diácono? É uma pergunta forte, porque é verdade. Tem um provérbio que diz, se você esquece de onde veio, você pode se perder aonde você quer chegar, né? Olha. E a questão da referência familiar, eu acho algo tão sagrado a vida de um padre, as bases familiares, né? Por isso, o religioso, o consagrado, o padre, ele é aquele que, às vezes, até vai para lugares tão distantes, e o cordão umbilical se rompe na relação com a mãe, mas o espiritual permanece sempre unido, né? Por mais santo que seja um padre, nada substitui a oração e a bênção de um pai e de uma mãe, né? Então, eu sou aquele que me dirijo quase que diariamente, hoje pela facilidade tecnológica, o celular, eu me dirijo diariamente a meu pai e minha mãe. E a primeira coisa que eu peço a eles é a bênção. A bênção pai, a bênção mãe, algo meio estranho que de toda a minha família, o meu pai, que é tão conservador, né? Ele sempre pede a bênção a mim. Primeira coisa que ele faz, a minha bênção, meu filho. E eu, Deus abençoe, pai, a minha bênção também. E ele, Deus abençoe. Isso assim, para qualquer início de conversa entre nós, é a bênção. Ele pede a bênção a mim e eu o abençoo e também peço a bênção a ele. Então, para dizer que nada substitui o berço familiar, a bênção e a oração do pai e da mãe. Eu sou um admirador, eu sou um venerador do meu pai e da minha mãe. Isso é tão importante, né, padre? Porque se a gente, é como o senhor falou, essa frase agora vai ficar marcada no meu coração. Se a gente não sabe para onde ir... Se a gente perde a lembrança, a memória de onde partiu, pode perder a direção aonde você quer chegar. Né? Olha, e é verdade. A gente também, como missionário, né, a gente também tem esse coração grato aos nossos pais que nos deram a vida, né? E que sempre, sempre vão estar como referência para nós. E com os irmãos também. Irmão, a gente sabe que sempre tem uma coisa ou outra com o irmão. A minha família são 7 filhos também. A mamãe tem 7 filhos. Então a gente sabe que sempre... Mas é tão bom quando a gente se encontra, né, padre? Com os irmãos e tudo mais. Existe essa possibilidade, mesmo sendo padre aqui longe, né? Porque o senhor falou que cada irmão... Existe a possibilidade de se encontrarem como família? Sempre, sempre. É algo até que devo confessar aqui em público, né? Que às vezes até me cansa. Meus irmãos, meus sobrinhos, irmãos, cunhadas, são muito ligados a mim, muito, muito. Bom. De mandar mensagem todos os dias, de receber mensagens, de ligar. A minha família é sempre muito, muito ligada a mim, muito ligada a mim. Muito presente, muito presente. Às vezes tem aquelas pequenas divergências, mas nada supera a amizade, o respeito e a consideração que nós temos um pelo outro. É assim mesmo. Em casa também tem algumas coisinhas, tipo assim, Ucrânia e Rússia, mas nada que resolva. Mas assim, a importância disso, né, padre? Um padre também nos disse uma vez que a mãe, ele fazia um curso fora do país, e a mãe dele falou para ele assim, filho, quando você voltar de lá, a gente vai entender o que você fala. E ele quase caiu, por quê, mãe? E ela perguntou de novo, quando você voltar de lá, a gente vai entender o que você fala? Porque às vezes a pessoa vai estudando, vai ficando, não é? Mas a gente sabe, pode ser bispo, cardeal, papa, mas se tem a mãe é sempre o filho, né? Tem esse respeito, né, de ver o sacerdote, é bonito de ver isso, né? Na ordenação, para mim, o mais emocionante é quando o pai e a mãe vão abraçar o sacerdote, né? E beija as mãos do próprio filho. É bonito, porque é a bênção mesmo, é a bênção da igreja, mas também aquele filho não seria padre, bispo,
se não tivesse a mãe, né? E o pai. Então, a sempre, palavra gratidão. A sua mãe sempre pede a benção para você. Minha também, mãe, eu né? sempre corro para pedir a benção, antes dela pedir benção para mim. Falo, benção, mãe. Ela fala, sua mãe também, minha sogra também. E estão as duas em casa agora, imagina. Hoje estão as duas lá na sala. Eu falo, benção, antes delas falarem. E pedir a benção. E pedir a benção, eu peço Como antes, diácono. como diácono. E é bonito isso, né, padre? E o brasileiro é muito de pedir a benção, né? Graças a Deus. Teve um padre, geralmente os padres europeus não gostam muito da benção. Dar a benção uma vez no dia tá bom já, o francês é uma vez no dia. Quando eles veem a canção nova, coitado, os câmeras, benção, 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 benção. Ao final do dia, se ele não gostar, ele tá morto, porque ele vai ter que dar umas 500 bênçãos no meio, porque eu vi um padre, que o padre Jonas fala assim, quando um padre visita uma comunidade, um sacerdote, um bispo, é Jesus visitando. Então o padre Jonas ensinou esse respeito com o sacerdote. É assim nos sentimos, padre, com a sua visita hoje, sou com meio a tantos afazeres que a gente vai falar aqui. Qual é o meu nome da paróquia, padre, lá em São Paulo? Paróquia São Francisco de Assis, no Jaguaré, na região episcopal Lapa. Região Lapa. Região Lapa, Dom José Benedito Cardoso, José Benedito nosso Cardoso, bispo que- regional. O Zé Brito veio do interior, né, de São Paulo. Tapetininga. Tapetininga, amigo do Rodrigo, bem. Amigo de infância. olha só, O nosso Rodrigo do Do jornalismo. jornalismo de São Paulo, Da né? Delita. Rodrigo Luiz. Muito bem. Vamos para um intervalo agora, né? Quem sabe o pai depois manda o bispo vir fazer o programa com a gente também. Então, Zé que Benedito, delícia, tá o convite que aqui. Aí só traz o bispo para nós aqui. Muito querido, de Tapetininga, cidade boa, nossa querida povo de Tapetininga. Gente, já passou pelo bloco. Olha que rapidez. Quando o assunto é bom, o papo é bom, voa, né? A gente vai em pequeno intervalo, voltamos já com o nosso programa Minha Família é Assim, hoje com o padre Edilberto, paróquia São Francisco, Lapa, São Paulo. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Olha só, hoje o tema Um Chamado e uma Missão. Estamos com o padre Edilberto, de São Paulo, e ele falando um pouquinho sobre a sua missão e sobre a sua vocação também, o seu chamado ao sacerdócio. E o Papa tem aqui uma frase muito interessante, olha, o Papa afirmou que a cada vocação verdadeira, que cada vocação verdadeira inicia com um encontro com Jesus, que dá alegria e uma esperança nova. Ele falou isso na catequese do dia 30 de agosto, né? Então, de 2017. Então, é uma afirmação, né? Cada vocação verdadeira inicia com um encontro pessoal com Jesus. E o padre Gilberto está falando um pouquinho sobre esse encontro que ele foi tendo com Jesus ao longo de sua vida, né? Ô padre, em 2001 o senhor foi para Pirassununga, né? O senhor falou que o senhor saiu lá do Piauí, né? Perfeito. E foi para Pirassununga. E lá no interior de São Paulo, né? Lá o senhor começou uma pastoral na assistência ao abrigo São Vicente de Paulo, cuidando de pessoas idosas, né? Então, como seminarista, como é que foi isso, padre? Conta pra gente. Na verdade, nesse período eu frequentava assim, a congregação dos missionários do Sagrado Coração, né? Então eu pertencia à congregação dos missionários do Sagrado Coração, que de São Luís do Maranhão eu fui transferido para lá, era o período do noviciado, e na época eu tinha como formador o padre Humberto Capubianco, mineiro, e era um homem muito inteligente, piedoso, está vivo, né? Padre Humberto Capubianco. E neste período da formação, por conta da intensidade da espiritualidade, da reflexão, da espiritualidade da congregação, era sempre orientado que cada seminarista fizesse uma experiência em alguma dimensão da caridade. Então, alguns foram para a PAI, trabalhar com as crianças da PAI, e eu mais outro seminarista, na época era o Anderson, do Rio de Janeiro, nós fomos para o abrigo São Vicente, né, o Asilo São Vicente. E lá nós trabalhávamos cortando cabelo, tirando barba dos idosos, ajudava a dar banho, dava o café da manhã. Então era uma dimensão da caridade que assim contribuía muito para esta etapa da formação que nós estávamos vivendo. Foi um período muito rico, muito bonito. Eu tive a oportunidade de conhecer histórias assim, porque no próprio abrigo São Vicente, ali tinha pessoas que vinham da aeronáutica, outros vinham do exército, outros vinham de famílias muito humildes e todos eram cuidados por nós, amparados por nós. E assim foi muito rico. Quando o senhor começou a falar com a Márcia, começou a ler aqui do seu abrigo São Vicente de Paulo, eu lembrei do meu tempo da juventude também,
tinha uma conferência Vicentina Dom Bosco, a gente ia também fazer a barba. Só que os velhinhos choravam, porque a gente já, coitado, a gente não sabia fazer barba, arranhava ele, parecia um gato. E o tio velhinho, que era tão grossa a unha dele, cortava com torquês a unha do velho. Meu Deus! Não tinha que cortar. Ele falou assim, minha filha cortava com torquês. Arrumei um torquês e pim! Dessa grossura, de seu Paulo Andrade. Ele faleceu depois, não sei porque isso foi alguma emoção demais, mas eu lembro que a gente ia lá fazer a barba, o velhinho fazia, passava espuma, depois fazia a barba, tadinho, ele ficava, parecia que o gato tinha voado, mas essa alegria também de ajudar o pessoal. Gente. Padre, e aí... Acho que o senhor não fazia isso. Padre, não. Acho que o senhor era um bom barbeiro. Tinha mais experiência, Nunca padre? fui muito bom para cortar cabelo. Eu arriscava lá. Lá eu fiz alguns testes. Padre. Mas o importante é isso. Acho que... Caridade... Caridade bem assim, ao pé da letra. Eu lembro do torquês também, que uma torquês deu certo. Mas, padre, é assim, São Francisco vai dizer, né, uma frase célebre, evangelize, e se for preciso, utilize as palavras. Gosto muito dessa frase. Eu também amo essa frase. Eu, como diácono, eu tenho como uma primazia, o senhor sabe, o senhor foi diácono, é um diácono aí dentro do padre, dentro do bispo, né? Que a diaconia, o diácono é feito para o trabalho social, né? Para trabalhar com... Eu amo o altar, gosto de proclamar o evangelho, que nem o pessoal fala, acho lindo quando você canta o salmo. Eu não canto salmo, eu proclamo o evangelho. Para com isso, eu canto o salmo. Quem falou isso? Todo mundo fala a mim, eu choro quando você canta o salmo. Eu falo, eu não canto salmo não, menina. Eu proclamo o evangelho. E proclamo bem, que Pastor me ensinou a cantar bem. Mas quando eu estou lá com meus pobres, aí é a realização do meu ministério. Aí sim, esse é que eu amo mesmo. Eu amo o altar, o diácono tem que servir o altar, mas quando está sozinho lá no pé da serra, estou numa região muito fria, padre, aqui. Tem uma Serra da Bocaina aqui à direita da Dutra, com Sorvente de Aparecida, e a Serra da Mantiqueira aqui à esquerda. Por isso que é o Vale do Paraíba, né? Sim. Lá em janeiro, dorme com 2 cobertores tranquilo, muito frio. O ano inteiro. E o frio dói, né? Quem já passou frio, o frio você não consegue esconder dele, não é verdade? Verdade. O frio você não tem como esconder, ele vai atrás de você. E fome também é uma coisa que acompanha as pessoas. Então, a gente convive com isso no dia a dia. E o que influenciou no seu sacerdócio é a sua experiência com esse pobre, assistir com essas pessoas, às vezes, como você falou, de pessoas de família até militares, de família, mas às vezes sozinhas, ou pessoas também humildes. O que isso influenciou no que o senhor faz hoje como sacerdote da sua paróquia? Em primeiro lugar, assim, vejo que é o evangelho encarnado, né? Então, no rosto do pobre, né? Se falando do carisma franciscano, né? Uma vez que estamos dentro de uma paróquia dedicada, tendo como patrono São Francisco, né? Então, é olhar para o Cristo no rosto do pobre, né? Eu, assim, tenho uma imagem que tive a oportunidade de contemplar há um tempo desse atrás, que eu estive na Terra Santa, e na entrada da cidade de Cafarnaum, tem uma imagem do Cristo que expressa aquela passagem linda, né? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, os pássaros do céu têm ninho, as raposas têm toca, e o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E tem uma imagem de Cristo mendigo deitado num banco na entrada da cidade de Cafarnaum. Sim. E é uma imagem muito impactante, porque é um Cristo glorioso, porque está as marcas da chaga nos pés dele. E é o rosto do pobre, né? Quando você olha para um morador de rua, quando você vê uma criança, né? Nós que temos a experiência da carretinha do banho na paróquia São Francisco de Assis, que vamos estar falando sobre isso aqui. A gente vê criança, idoso, idosa, jovens, e você percebe que ali a questão da miséria, da pobreza, da exclusão social atinge todas as idades, né, todas as pessoas, e até mesmo as classes sociais, pessoas que eram tão abastadas, tão bem de vida, de repente olha onde se encontra. Então, para dizer que ninguém está livre, né? E quando nós levamos uma proteção, levamos uma caridade, você leva o evangelho concretamente, né? Aí é bom. Leva o evangelho concretamente. As palavras de São Tiago, né? É fácil às vezes viver a fé
sem as obras, né? Ou alguém que se iluda achando que é possível, né? E São Tiago diz, não, olha, mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras, né? Então, é o nosso gesto de bondade, de caridade, que alimenta, que conforta, pode ser até por um momento, mas é um pequeno de restauro da dignidade da pessoa que está ali não por opção, mas às vezes por consequência de uma sociedade injusta. Ô padre, então realmente esse trabalho que o senhor fez lá como seminarista, hoje assim, teve uma conclusão agora nessa paróquia que o senhor faz esse trabalho tão bonito, né? E aí, o senhor tem a ajuda dos paroquianos, o senhor percebe que a paróquia abraça com o senhor esse trabalho? Sim, na verdade, o marco, né, a motivação, certamente também pela simplicidade de vida, né, de minha história, minha origem também, né, eu venho de uma família muito humilde, nunca passei fome, nunca passei necessidade das mais básicas, mas venho de uma família muito humilde, fui criado no sertão, no interior, sem energia elétrica e tudo. Então, encontro também nessas pessoas que aqui em São Paulo, muitos dos meus conterrâneos, tem muitos, né? Tem baiano, tem piauiense, tem mineiro, tem gaúcho, mas uma maioria vem das pessoas com pouca estrutura, né, que foram absolvidos para dentro desta megalópole que é São Paulo, e aí passa por esta situação. E esse trabalho só é possível porque nós temos muitos anjos da guarda, né, pessoas boas que alguns se identificam e ajudam, outros oferecem a mão de obra, o trabalho, o labor ali no preparo, outros doam, né, doam financeiramente, doam alimento, e assim nós estamos com esse trabalho. A campanha, por exemplo, da carretinha do banho, nós lançamos no Dia Mundial do Pobre e inauguramos com um ano depois no Dia Mundial do Pobre, instituído pelo Papa Francisco, né? Então, foi também um projeto que foi um marco para concretizar esta obra evangélica em prol dos moradores de rua, nossos irmãos em situação de rua. Então, temos inúmeras pessoas, não temos nenhuma empresa fixa, né, que faça ali com o seu CNPJ uma doação mensal, mas doação dos paroquianos, pessoas que ali, o serviço de formiguinha, mas cada um doa um pouco e sempre, e por isso o trabalho está se tornando possível. Graças a Deus. Padre, antes de terminar esse bloco, voltando um pouquinho, como é que foi a emoção sua de voltar à sua terra como sacerdote e celebrar a primeira missa? Vendo os amigos, as pessoas, seus parentes, como é que foi esse momento para a gente depois encaminhar para esse trabalho que o senhor faz hoje? Como é que foi quando o senhor voltou para casa para celebrar a primeira missa? O diácono Elcinho, é uma experiência assim que só vendo, né? Porque eu nunca passei tanto tempo sem voltar na minha cidade. Eu sempre, quase todos os anos, eu estava lá. Mas como padre, é diferente, é diferente. Então, foi assim uma experiência de realização, reencontro, né? Porque o tempo que eu saí de lá para voltar, então todos casados, com famílias, meus amigos, amigas, mas pude perceber em toda a cidade, uma cidadezinha pequena. Foi feriado no feriado. É tanto que na missa estava o prefeito, estava o juiz, estava todo mundo lá na primeira missa. Na cidade de Manoel Emídio, no sul do estado do Piauí. Manoel Emídio. Um abraço para Manoel Emídio, Piauí, aí, ó. Audiência total aí hoje, hein? Isso mesmo. A diocese de Floriano, a cidade de Manoel Emídio, a paróquia São Pedro, Então, foi uma experiência linda, podemos assim nos confraternizar. Tinha padres de São Luís do Maranhão, de Floriano, tinha padre aqui de São Paulo, tinha padre de outros lugares, padre do Rio Grande do Sul estava também lá. Então, padres amigos. E lá foi uma festa só, um encontro, uma fraternidade linda. Foi uma celebração em família. Pessoas que me viram nascer, me viram crescer e puderam ali, então, beijar as minhas mãos, né? Beijar as minhas mãos ali. E foi uma bênção de Deus, uma bênção de Deus. Que bom. Coisa boa, Estamos conversando com o padre Gilberto, uma conversa muito boa para a paróquia São Francisco, em São Paulo, né? Dom José Benedito, bispo lá, querido lá de Itapetininga, um grande abraço para o senhor, né? Amigo aí do nosso Rodrigo, da Delita Stoebel. Né? O Juninho e também. O Juninho também, aqui, que está gravando lá dentro, padre, ele é de Itapetininga também, conhece também.
o senhor bispo aí, um grande abraço. Padre, é muito bom falar com você, com o senhor, porque a palavra de Deus diz assim, ó, teme a Deus e tenha um profundo respeito pelo sacerdote. Exato. Nós estamos hoje cheios de gente metendo a lenha nos padres, no Papa, nos bispos, e gente que se diz católico. Olha, se você vê uma pessoa falando mal do sacerdote, falando mal dos padres, dos bispos, do Papa, ela pode dizer que ela é tudo, menos católica. Se é catumbeira, não sei o que ela pode ser qualquer coisa, menos católica. Porque um católico ama pode. e reza pelos sacerdotes, né? Uma alegria receber o padre Gilberto aqui, contando um pouco da sua história para nós, lá do interior, né? Interior do Piauí, esse querido estado tão bonito, né? Já fui várias vezes a Teresina, nós temos um grupo de amigos da Canção Nova lá em Teresina, né? E um grande abraço lá também para o pessoal, amigo nosso lá. Gente, vamos para um intervalo com o padre Edilberto aqui e a Márcia, esse lindo programa de hoje, um chamado e uma missão. E você, qual é a sua missão? Estamos de volta ao nosso programa Minha Família é Assim, hoje com o padre Edilberto, Paróquia São Francisco, São Paulo, com muita alegria, testemunhando um pouco da sua vida. É importante isso, né? Como diz os antigos, as palavras comovem, os exemplos arrastam. Muito bom saber a história. Estamos hoje no mundo de muita falação. Nossa Senhora. E agora então, meu Deus, daqui para frente, vai começar uma falação aí, paga por nós, aí nos horários aí que a gente tem que transmitir, né? Mas porque é lei, né? E até muitos que como é que vocês passam? A gente tem que passar, gente. A gente é uma TV com uma outorga, né? Que tem as suas leis, né? As leis eleitorais têm que passar essas falas aí. Mas, gente, sabe que você pode ajudar a Canção Nova a manter também o trabalho social da Canção Nova? Eu falei que eu falava com o padre aqui. Nós temos uma escola com 1.200 alunos, temos um centro médico, Padre Pio, que o sonho do padre é que ele vire hospital, né? Está em projeto já, atende uma grande população de Cachoeira Paulista com consulta. Faz a consulta e dá o remédio também, passa na farmácia, pega o remédio lá. Exames laboratoriais, ultrassom e o cuidado, a atenção. As pessoas vão para lá e ficam maravilhadas com o acolhimento com a pessoa, né? Temos o nosso caso Bom Samaritano, que acolhe os transeuntes que passam por aqui. Temos o Progem, Projeto Geração Nova, onde crianças aprendem as coisas básicas de internet, de administração. Tem muitos que já trabalham na área, né? Nós temos pessoas formadas dentro da Canção Nova que já trabalham conosco, que é há 12 anos, como a Débora, que é deficiente auditiva, que foi formada dentro da Canção Nova e muitos outros. Então você ajuda também esse projeto. E hoje pelo pix.doação@cançãonova.com. E tem outras formas, contas.cançãonova.com, você pode ajudar também a Canção Nova. E bem, se você abrir o aplicativo da Canção Nova na Rádio Canção Nova, vai ter lá também a forma de doação. Se você abrir a liturgia também, você também tem ali a forma de você ajudar também a doação. Se você abrir também a TV Canção Nova, né? Você abre no seu celular a TV Canção Nova, tem ali também a forma de ajudar a Canção Nova. Então são muitas formas, né, Bem? Muito bem, muitas formas de ajudar também. Porque nós precisamos, viu, gente? Muito. Minha gente, nós estamos hoje aqui, olha que frase do Papa Bento XVI. Vossos corações estejam ainda mais abertos às necessidades do próximo, que se encontram na necessidade, dando testemunho com vossa vida de Cristo, que se entregou por nós, amando-nos até o final. Padre, o senhor, entre outras coisas, é formado em Direito também. Olha, isso dá uma base assim, né? Ajuda verdade. Surgiu este desejo, este intuito de estudar Direito devido ao trabalho com as crianças da AGES, né? Uma instituição... O que é a AGES, padre? Associação Gaudium et Spes, né? Esperança e Alegria, fundada antiga pastoral do Menor, então, da Arquidiocese de São Paulo, mais especificamente da região episcopal Lapa. Da sua paróquia tem a AGES? Isso. Na verdade, eu sou membro do Conselho Fiscal da AGES, fui vice-presidente, e na época eu estava trabalhando com Dom Fernando Penteado, bispo emérito, e dá apoio até hoje. Dom Fernando é uma pessoa muito envolvida, muito voltada para a causa da AGES.
E aí, nesse período, devido a lidar com tantos problemas ali relacionado a conselho tutelar, a vara da infância e da juventude, envolvia até questões de polícia, então me veio a ideia de estudar, então, direito. E como eu trabalhava numa paróquia vizinha da faculdade, na região Lapa, aí a faculdade UMC, Universidade de Mogi das Cruzes, o campo Vila Lobos, e eu fui então estudar. Celebrava a missa e dava tempo de descer e ir para a faculdade. Durante 5 anos eu fiz isso. Olha só. Deus abençoe o seu esforço, hein? Amém, amém. Porque aí o senhor sabe falar de igual para igual, né? Quando tem as dificuldades, o senhor pelo menos... Nada melhor do que conhecer para saber se defender, né? Então, a gente defende quando a gente conhece, e isso dá também um respaldo, né? Para que a pessoa ela não seja enganada, né? A gente sabe que hoje é muito fácil de você ser usado com relação a isso. E dentro do campo do direito, que é uma ciência que ela está em todos os âmbitos, né? Hoje tudo é direito, né? Tudo é direito ou não direito, né? Então, eu precisava conhecer um pouco melhor para também me oferecer melhor no serviço à igreja, cuidando desta instituição. Padre, alguém vai dizer que tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Boa. São pessoas que têm tudo e não têm nada. São pobres também. São pobres. Não podem ser excluídas. Isso. E uma vez eu fui pedir uma ajuda para uma pessoa, e sabe o que ela fez? Ela me agradeceu. Falou assim, olha, eu queria te agradecer, porque eu tenho dinheiro. O que você está me pedindo aí era para um pobre. Ela falou assim, nem é o preço de uma bolsa que eu já comprei. Tenho até vergonha de te falar, falou para mim. Eu posso te ajudar. Então, estou te agradecendo porque você está dando uma chance de usar bem o meu dinheiro. Eu falei, ótimo, né? Então, hoje, na sua paróquia de trabalho social, tem pessoas de todos os níveis que também ajudam nessa sua pastoral. Sim. E pessoas de classe média. A própria Ana Tramontim me disse que ela encontrou um sentido para a vida dela quando ela foi lá e ela ajuda toda segunda-feira a servir a janta. E fazer também. E fazer. Passa A fazer. lá fazendo. E ela disse que encontrou um sentido até para um vazio que ela tinha, ajudando, que hoje faz um bem enorme a ela. Isso é verdade mesmo, padre? A sua experiência paroquial com essas pessoas, os pobres e os menos pobres? Isso. É verdade. A caridade é uma via de mão dupla, né? É se oferecendo o que se recebe, né? Então, se você se doa, você é, então, também preenchido deste sentido, né? De proteção, de amparo à vida. Então, muitas pessoas, às vezes, materialmente, ela tem tudo, ela está preenchida, ela não lhe falta nada de bens materiais, mas espiritualmente, eu diria, nem pobre, porque o próprio Jesus Cristo sempre vai dizer, pobres sempre tereis. Essas pessoas, elas são miseráveis, né? Ela tem uma miséria espiritual, então ela precisa ser preenchida desta dignidade, olhando, servindo e amparando ao outro. Às vezes não é nem tanto tempo, né? Olha só, é um dia por semana, que a pessoa não fica o dia todo lá, ela fica ali uns 40 minutos, 1 hora, prepara, porque nós temos equipes em várias fases, né? Tem aqueles que doam os alimentos, tem aqueles que vão cozinhar, preparar, organizar, e tem aqueles que vão distribuir. Então, são... Assim, pode ajudar em qualquer lugar. Pode ajudar em qualquer lugar, pode ajudar em qualquer lugar. Então, muitos não vão lá para a cozinha preparar os alimentos e nem vão distribuir. Às vezes por medo, insegurança, por outra impossibilidade, mas doam os alimentos, né? Doam os meios para que de fato chegue. Então, o que falta em muitas pessoas do nosso ambiente de igreja, pastoral, na sociedade e tantas outras instituições, é um pouco mais de amor no coração para se oferecer melhor, para fazer com que esta dimensão da caridade alcance os nossos irmãos que estão lá esperando. Não sabe de onde vem, mas sabe que precisam e qualquer hora pode chegar. E chega dessas pessoas que algumas têm nome, outras não têm e nem nunca vão ter, né? Nós nunca não vamos saber quem ajudou. É gesto de bondade que preenche o coração daqueles que são tementes a Deus. Ô padre, então como é que funciona lá a paróquia do senhor? Porque o senhor falou dessa distribuição, mas tem a carretinha do banho, como é que... Tem muitas coisas, né? O que tem, padre? Na verdade, vamos lá. Então, a nossa paróquia, ela tem uma identidade caritativa predominante. Então, observe, quem está à frente desta pastoral do resgate,
que nós não chamamos de pastoral de rua, de morador de rua, tem muitos outros lugares, mas resgate, porque o objetivo, quando eu propus, né, isso a um casal, o Gilberto e a esposa dele, hoje quem coordena esta pastoral é o nosso queridinho Rogério, um japonês, que é de uma bondade, o Rogério e o Niceio, um ex-bancário, né, trabalhou no banco, hoje é aposentado, eles que tomam a frente. Então, eles fazem esse trabalho. Então, a distribuição das marmitas, da janta, está diretamente ligado à carretinha do banho. Não são duas coisas, é uma coisa só. Nós temos essa frente que é, assim, um gesto de amor e de caridade extraordinário. Mas temos também o trabalho com as crianças, né? Então, nós levamos roupa, levamos brinquedos, nós fazemos uma grande festa, que é o Natal e a Páscoa, mas nós temos o atendimento, então, diário com essas crianças lá. Até mesmo, por exemplo, agora estamos implantando uma escola de violino lá, para atender essas crianças que moram nas comunidades no entorno da paróquia. Temos também a distribuição de uma média de 300 cestas básicas toda última quinta-feira do mês. É um trabalho também que já existe na paróquia há mais de 30 anos, na paróquia São Francisco de Assis. E temos a Conferência dos Vicentinos, que faz um trabalho extraordinário, que atende tantas famílias, a equipe jurídica que dá assistência às famílias carentes que não têm como pagar uns honorários advocatícios, né? Sob a coordenação da doutora Maria Inês, uma gaúcha, amiga de Dom Odilo Pedro Scherer, a doutora Maria Inês. Ela faz um trabalho muito lindo. Temos uma equipe de psicólogos que atende lá também. São várias psicólogas, sob a coordenação da doutora Eliane, que ajuda também. E assim nós vamos um pouco, atendendo um pouco a alguns que nos procuram, né? Porque o desafio é muito grande. Mas assim nós vamos fazendo o evangelho acontecer no dia a dia na vida dessas famílias. Uma beleza, né, padre? Que um dos ideais de Frederico Ozanam, quando ele levou lenha para os pobres lá, porque imagina o inverno da França, levou lenha e ele levou com os jovens da faculdade e falou, mas espera aí, essa lenha vai acabar. Como é que vai ser? A gente se contenta só com uma cesta básica no Natal, mas a gente come o ano inteiro. O ano inteiro. Então, essa preocupação da assistência contínua, porque, inclusive, são vários pontos, né, da cidade. Nós temos várias paróquias também, temos aqui em Pouso Alegre, que todos os dias tem uma equipe, então não pesa para ninguém. Uma equipe vai na segunda, uma equipe vai na terça, vai na quarta, vai na quinta. Então, todos os dias, em algum lugar, tem alguém dando assistência. Isso é muito lindo, né, padre? Porque a igreja, até um órgão da igreja, o Caritas, né, eu falava para o senhor fora do ar, que uma irmã, uma freirinha disse, nesse período de greve e tal, que se as obras sociais da igreja fizessem greve no mundo, um dia pararia o mundo. Pararia. Nós temos hoje sacerdotes, gente, falava com o padre, lá em Alepo, na Síria, bomba caindo, o padre não sai de lá. Temos bispos lá na Ucrânia, o Papa enviou 2 bispos, estão lá no meio dos refugiados, estão lá. Nós temos padre, até um padre brasileiro, que é a Cris, que mora em Jerusalém, um beijo pessoal de Jerusalém, lá na faixa de Gaza, morando lá. Nós temos padres e freiras espalhados no mundo inteiro, na África e mesmo por esse Brasil afora, fazendo um trabalho lindo, o evangelho vivido. Né? É o evangelho. Evangelho vivido. Como dizia Maria Teresa, que perguntaram para ela, né? Ela cuidando de um rapaz com uma ferida enorme, né? E disse, mas eu não faria isso nem por R$1 milhão, falou, nem eu. Faço por amor, né? Faço por amor, né? Amor. E também nós temos muitos exemplos, como a Santinha, a Irmã Dulce dos Pobres, maravilhoso trabalho, né? Do hospital lá, na Bahia. Temos muitos exemplos. E eu sou na paróquia São Francisco de Assis, que São Francisco deve estar exultante com o senhor lá, com esse trabalho, né? Em todas essas frentes são várias coisas e envolve muitas pessoas, né, padre? Acabam vendo essas pastorais todas, né? Envolve muitas pessoas, né? Quantas pessoas mais ou menos estão envolvidas nesse todo esse trabalho? Você tem ideia? Ô, Nelsinho, assim, uma ideia sim. Mais ou menos. Uma ideia sim. Mas nós não temos menos de 60, 70 pessoas envolvidas diretamente. Mas nós temos a catequese que se envolve, por exemplo, ontem tinha uma equipe de catequistas lá que eles passaram o dia todo preparando os alimentos, né? Então,
Você imagine, eles têm, durante a semana se organizam, envolve outras pastorais, as pessoas que estão envolvidas diretamente esta média, mas são muito mais. Então, toda a paróquia está envolvida. Na verdade, é um trabalho que isso contagia, envolve, toca o coração das pessoas, porque a caridade também, ela não tem preço, né? E aquilo que a gente sempre procura passar para os nossos fiéis, né? Então, se o Evangelho tem espaço no teu coração, a tua mão tem direção a ser estendida, né, ao outro, aquele que necessita, né? Muito bom. Aquele que necessita. Então, as pessoas elas estão sempre procurando. Uns ajudam com roupa, outros ajudam com alimento, outros ajudam com material de higiene pessoal. Aí a escova, é o creme dental, é o barbeador, é a toalha do banho, é o sabonete. Assim, cada pessoa vai procurando um jeito para fazer, então, essas famílias ter um pouco de dignidade, né? Você me perguntar se tem alguma conta, alguma site que as pessoas possam ajudar? Como ajudar? Procura, né? Como ajuda? Na verdade, ainda por conta da administração da própria paróquia, as ajudas estão indo diretamente pela conta da paróquia, né? Pela questão do CNPJ, facilitar. Mas o Rogério tem um controle, por permissão minha, então, de uma ajuda financeira também diretamente a ele. Então, o Rogério é o coordenador da pastoral do resgate, e aí eu permiti que ele também tivesse. Mas o melhor caminho para quem quiser fazer diretamente pela paróquia, identificado. Então, se a pessoa faz uma ajuda, uma transferência, identifica. Então, está aqui, ó, embaixo a conta da paróquia. Perfeito. Você tem que se identificar, ok? É importante se identificar para fazer essa doação, para ajudar esse trabalho da paróquia do padre. Para que chegue e alcance a sua finalidade. Exatamente. Né? Exatamente. Muito lindo. E a paróquia, o senhor pode dar o endereço, algum... Olha, o endereço da paróquia. A nossa paróquia fica na Avenida General MacArthur, né? 1130. No Jaguaré, ela fica ali entre a Avenida Presidente Altino, uma grande referência, e a Corifeu de Azevedo Marques. Nós estamos no limite com a Diocese de Osasco. Então, é a última paróquia da Arquidiocese de São Paulo, no limite com a Diocese de Osasco. Muito bem. Então, fica bom de encontrar, né? Fica bom de encontrar, muito, muito bom. Padre, eu tenho uma coisa comigo assim, eu tenho dó de pessoas de idade, mas olha aquele velhinho, aquela velhinha fala, falo e penso, esse velhinho já saracoteou bastante a vida, né? Mas criança realmente corta o coração, né, Padre? Corta o coração da gente, e que bom que o senhor estava vivendo essa... Vinde a mim os pequeninos, né? Deixa vir os meus pequeninos, dando dignidade a essas crianças. Padre, chegou o final do programa já. Olha que pensa. Não acredito, mas passa tão rápido. Tanta coisa ainda para informar, para passar. Mas muito obrigado pela sua presença, Padre. Padre Gilberto aqui, Paróquia São Francisco, São Paulo. Pedimos a sua bênção para nós, para todo mundo que hoje conheceu um pouco do seu trabalho, que possa se inspirar no seu trabalho e muitas paróquias fazer esse trabalho que o senhor faz, por que não? Não é? Quem sabe a pessoa vai contra o sacerdote, porque coisa boa a gente tem que imitar. Então nos dê a sua bênção, por favor, Padre. Tá bom. Em primeiro lugar, o diácono Nelsinho, eu agradeço pela oportunidade, a sua digníssima esposa, a Márcia, obrigado pela oportunidade, o convite, está aqui, a Anne também. Agradeço você, Anne, a sua fofoca me colocou aqui nesta situação, viu, Anne? Então, obrigado. Agradeço também, aproveito a oportunidade para agradecer o incentivo do nosso bispo, Dom José Benedito, incentiva muito o nosso trabalho. Beleza. O cardeal Dom Odilo Pedro Scherry, nosso arcebispo, também nosso muito obrigado. E estamos à disposição, sempre para trabalhar, para fazer o melhor, e com o apoio daqueles que nós chamamos de anjos, né, de anjos. Às vezes não tem nome, mas tem gesto de bondade, nada melhor do que nos identificarmos com gesto de amor e de caridade, né? Então, nosso muito obrigado a todos que nos apoiam, obrigado àqueles que estão aí do nosso lado. O que seria da nossa paróquia sem o seu apoio, sem a sua dignidade aí também doada? Então, obrigado, Deus abençoe. Amém. Os anjos nos guardem, São Francisco também interceda a Deus por todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Audiência total, Paróquia São Francisco, São Paulo, hein, gente? Um abraço. Até semana que vem, se Deus quiser. Providenciai para que amemos teu Filho,
providenciai para que amemos o Pai e sejamos dóceis ao Espírito.